queria destacar, porque vejo muitos colocando a temporada do Atlético fracassada na conta do Sampaoli. Se a temporada não foi pior, ela tem nome e sobrenome, Jorge Sampaoli. Senhores, é má vontade, parece má vontade minha, porque eu já escutei isso de alguns torcedores, pô, isso é má vontade sua, mas seria algum exagero externar para a audiência que me parece que estão sem rumo no Atlético? Sobre o que fazer para planejar e para... Peraí. Mas te parece, gente? Peraí, irmão. O treinador foi contratado pela torcida. Peraí, irmão, entenda a minha pergunta. Para a próxima temporada, absolutamente perdido, sem saber o que fazer? Mas, HG, isso parece que estão perdidos tem muito tempo. Não. Eu entendi que é para a próxima temporada a pergunta. Não, para a próxima temporada é porque a gente ainda está aqui discutindo se o Vitor vai ficar e se o Brax vai ficar. O que eu acho um absurdo, então, tá? A gente nem deveria ter discutido exatamente. isso pelos últimos 2 anos. Essa está sendo uma discussão. Enquanto isso não tiver um rumo, não tem como eu falar que o Atlético está no rumo para 2026. É isso. Se estamos debatendo a saída do Brax ou a saída do Vitor... Pois é, mas só uma coisinha aqui. Nós estamos debatendo. Será que o Atlético já não tem definido? Mas é isso. É o que eu estou falando. Mas a data está aí, gente. Mas eu conversei com uma pessoa do clube agora que falou comigo que não tem nada definido, já tinha que ter sido comunicado. Não, eu acho que vai ser na quarta-feira, dia 10. Recebi agora, não tem nada decidido. Como não tem, cara? Como não tem nada decidido? Te disseram isso aí agora? Agora, recebi isso aí. Não tem nada decidido sobre os dois. Aí é Faltam 50 dias para o Campeonato Brasileiro começar. Exato. E o Atlético não está no mesmo parâmetro de outros times. Não está. Eu falei, o trabalho é o trabalho mais difícil desde 21. O trabalho de 21 foi assim, não tirando o mérito do Rodrigo Caetano, tá, gente? Que foi um outro tipo de trabalho. Tinha uma base, um cara que conhecia muito de futebol, tinha verba à vontade liberada pela diretoria para trazer os nomes que trouxeram. O trabalho agora é muito mais complicado do que em 21. Só uma coisa rapidinho. Como é que vão falar que o planejamento tem um rumo para 2026 se as pessoas que cuidam do planejamento, a gente não sabe quem serão? Quem serão? Se vai ser o Vitor, se vai ser o Paulo Brax, se não vai ser o Paulo Brax. Eu já falei 1000 vezes, eu manteria o Paulo Brax, mas eu tiraria o Vitor nesse momento. Baseado em quê? Cara, baseado em que ele não teve tempo. O Paulo Brax foi contratado em março desse ano, fevereiro desse ano, e ele chega ao Atlético para corrigir as rotas... Tá gaguejando por quê, irmão? Não, eu me confundi com as palavras. Mas para corrigir as rotas que eram muito mal executadas pelo Vitor. E aí, quando ele chega, ele não tem tempo suficiente, ele não tem tempo hábil. Eu acho que ele foi mal em algumas oportunidades. Ele foi mal na entrevista que ele deu aqui pra gente. Eu estava até de férias, mas acompanhei a entrevista. Ele foi mal naquele pronunciamento. Eu nem considero que ele tenha ido mal, por exemplo, no contrato do Biel, porque o Biel veio de graça pro Atlético. E o Biel deve sair agora, não vai ser contratado em definitivo. Mas, cara, para mim ele foi mal nessas duas situações específicas, eu não lembro se teve alguma outra que eu possa citar e concordar aqui, caso você citem que ele foi mal. Mas, para mim, o Paulo Brax ainda tem qualidade o suficiente para comandar parte do futebol do Atlético. Antes de você falar, só um detalhe aqui, que vale para o Paulo Brax, vale para o Atlético como um todo. Enquanto o Atlético receber a ordem de cima de que tem que ir para o mercado e trazer jogadores sem que o clube invista, sem que o clube pague, quer dizer, pagar é outra história, né? Mas contratar, né? Porque não está pagando. Mas sem que o clube tenha que gastar pela contratação, a tendência é de manter essa base de elenco aí. Não vai conseguir jogador com aquela faixa etária, jogador de qualidade na faixa etária que o Sampaoli disse na coletiva. E outra coisa, o Atlético não pode definitivamente virar refúgio de atleta, ou base de refúgio de atletas de outros clubes. Por exemplo, o 4º reserva do Bahia vem, o 5º reserva do Palmeiras vem para cá, o 3º reserva do Fluminense vem para cá, o 5º reserva do Flamengo vem para cá, o 2º reserva do Vasco. Não pode ser. Não pode ser, porque a gente já viu que isso não funciona. Quem decidia e os principais jogadores do Atlético desde 21 não estão bem mais. Não estão bem. Os jogadores que decidiam jogos. O Arana chegou a ser convocado para uma seleção e não foi porque se contundiu. Para uma Copa do Mundo. Ali ele estava voando. De lá para cá ele teve uma queda. O Scarpa é um jogador mais lúcido do meio campo, mas também longe daquele Scarpa que todo mundo esperava. O Hulk parou de decidir. A defesa começou a ramelar feio. Você perdeu o seu principal zagueiro, que é o Liam. Ah, mas trouxe o Juan, mas vale a pena investir?
Vale a pena investir no Vitor Hugo? Vale a pena manter o Alonso? O Atlético vai continuar vai a mesma base. Só uma informação, desculpa te interromper mais uma vez, querido. Você me perdoa? Não, mas fala. O Atlético está tentando a permanência do Vitor Hugo. Pois é, cara. Então, assim, eu falei, mas chega, fardo, então. joga. Só que hoje, eu olho pra isso aí e falo, cara, falta criatividade. O HG, se a gente pegar um recorte aí das últimas temporadas, o Atlético tem tudo. Que eu tô falando, é porque se for colocar tudo nas claras, como a gente fez, e definir algumas situações, o Atlético termina a temporada com o Sampaoli. E a gente já sabe que vai começar com o Sampaoli. Isso é um ponto positivo. Você terminar com um técnico e começar com outro. Já tem muito tempo que a gente não vê isso acontecer no Atlético. Isso eu vejo como positivo. Agora, eu tenho um lado de planejamento que pode ser um pouco utópico, porque todo mundo vai falar assim, pô, você está viajando. Dia 2 de janeiro o time tem que se apresentar. Sim. No dia 11 já joga o Mineiro e o Sampaoli já deixou claro que vai com o time reserva. No dia 28 é o Campeonato Brasileiro. São 26 dias para poder resolver as coisas, para poder fazer uma pré-temporada. Para mim, para você ter um planejamento certo, diferente do que foi feito nos 2 últimos anos, no dia 2 de janeiro tem que estar apresentado lá o Sampaoli e o elenco que vai disputar o ano de 2026. Então eles têm até o dia 2, isso na minha concepção de planejamento, sabe? Para não ficar aquela coisa de ficar gato pingado chegando, ó, reforço vai chegando ao longo da temporada, e aí não ter uma preparação física igual, não ter um entrosamento igual, a concepção técnica do que o técnico quer. Então eu acho que, para mim, teria que ser definido isso. E outra, dia 2 de janeiro, só entra na Cidade do Galo quem está nos planos. Quem não está nos planos, meu amigo, muito obrigado. Ontem o Vitor Hugo disse aqui como o Thiago, olha, o Brax acabou de falar comigo no vestiário que estão tentando a minha permanência, mas ainda não sei. Tem que ser definido isso o mais rápido possível. Dia 2 já tem que ser definido isso, Saravia, esses que estão com o contrato terminado, mas quem vai chegar, já tem que chegar. E outra, essa do Vitor, isso me surpreendeu, porque eu ainda espero que no dia 10 agora, o novo CEO do Atlético chegue e coloque as claras. Olha, o planejamento ele assuma e fale, olha, o nosso treinador é o Sampaoli, o nosso diretor de futebol é fulano, e vai ser, o orçamento vai ser tanto, vai ser assim, assado, nós vamos buscar reforços aqui, buscando, tal, vamos ter aporte, tal. Eu acho que ele tem, essa é a expectativa que a gente tem, para criar um impacto para o torcedor que está assistindo, tem que ter novidades, porque fazer mais do mesmo, aí, meu amigo, não vai dar, não. É sempre importante lembrar do aporte, tá, Breno? É muito necessário lembrar do aporte, que lembrando, até junho, julho, o Atlético tem dívidas emergenciais. Quero levantar uma outra bola aqui com vocês. O Breno deu a opinião dele, falando que ele acredita que o Hulk não venha permanecer no Atlético para a próxima temporada, então que ontem teria sido o último jogo dele vestindo a camisa do Atlético. Você acredita na mesma questão do Breno? Como que está a sua cabeça? Que o Hulk não fica. Não fica. Valu, por favor. Ô Elton, eu acho que a gente precisa ver para qual direção vai a montagem do Atlético. Tá, mas o que você pensa agora, nesse momento? Que ele permanece Que ele permanece no Atlético, Thiago? Eu acho que ele não fica. Eu espero que ele permaneça, e eu vou explicar o porquê. Eu sou muito sentimental, sou muito questão de... Não, assim, você espera, mas qual que é o seu sentimento? Então, é isso que eu tô colocando. É isso que eu tô colocando. Eu sou muito sentimental. Eu acredito que por isso, de sentimento, eu espero que ele fique. Eu espero que ele fique. Vou explicar o porquê, Mas gente. não é seu palpite. Deixa eu explicar, porque deixa eu Não vai bufar o comentário dele, não. É porque, tá com dificuldade porque eu de arrancar. preciso explicar isso. Eu preciso explicar Tá isso. bom. O Hulk é um dos maiores jogadores da história do Atlético. É o maior. É, o maior jogador Não, é um da dos história maiores. do Atlético. Gigantesco, tem uma história muito grande. Para mim vai ser muito pífia a saída dele, se for da forma que foi que aconteceu. Sim. Sem dar uma entrevista, sem ter um jogo especial, sem ter um momento mais tranquilo para estar vivendo, pelo tudo que ele representou para o Atlético. Eu acho que seria muito, muito pequeno para o Hulk também, para o Hulk mesmo. Que depois, olha só, foi a última entrevista dele, foi aquela para o Breno. E que o Breno tinha cantado a pedra, eu acho que essa é a última entrevista dele. E naquela última entrevista, eu fui um dos que a pegou e apontou para ele, Hulk, você foi errado. Você expôs ainda mais um time que está com problema. Você colocou ainda mais merda no ventilador. Você esparramou tudo. Você pisou com os dedões bem abertos. Então, Hulk, de verdade, eu estou falando, se eu pudesse falar isso para você, diretamente, não deixe que a partida contra o Vasco venha a ser a sua última partida vestindo a camisa do Atlético. Você precisa ficar aqui, que você fique
até a metade do contrato, até o meio do ano, mas que você continue no Atlético em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, que você saia de uma forma grandiosa como você merece. E não parecendo que você virou as costas para o torcedor, para a instituição, quando você dá uma última entrevista jogando para todo lado igual você jogou. Então, pela sua grandeza, Hulk, permaneça no Atlético em 26. Mas o Hulk o tempo todo ele dá a entender que ele quer ficar. Mas ele quer ficar se as pessoas que estão aqui querem que ele fique. Não. Tem um movimento... Porque ele sente que dentro existem pessoas que não querem que ele fique. Pois é, mas esse é o ponto. Esse é o ponto. E- O Atlético verdadeiramente quer manter um jogador que custa o que o Hulk custa e que está entregando o que o Hulk entregou na temporada. Ah, mas ele foi o artilheiro. O artilheiro, mas convenhamos, né, num ano de fracasso. Então, eu vou dar um exemplo aqui, mas não, porque vou ser cancelado. Então é o seguinte, não dá para ser assim. E outra coisa que eu acho que pode tirar o Hulk daqui, que pode tirar o Scarpa, quando eles falam, vamos fazer um bem bolado aqui e tal. Orçamento para o ano que vem. Se chega no clube que essa base vai ser mantida, que não vai ter grandes investimentos, que o Atlético vai dar uma equacionada na situação, correr risco de novo ano que vem, como o próprio Rafael disse, né? Que pode ser que a gente flerte aqui com a Série B aqui, a colar, etc e tal. Isso é um problema, porque ninguém quer ficar aqui, por exemplo, você acha que o Hulk quer ficar aqui mais um ano, carregando o fardo de que, boa parte do fracasso vai para cima dele, porque ele é o cara que está aí para decidir? Outra coisa, gente, o tempo passa para todo mundo, até para superatletas como o Hulk. Tem gente que está tirando o exemplo do jogo de ontem para tá pegando o exemplo do jogo de ontem para tirar a conclusão hoje. Eu acho o seguinte, a temporada do Hulk foi de queda, a idade chega para todo mundo e tal. Então eu acho que está na hora de uma remodelação mesmo, sabe? Está na hora de uma reforma nesse elenco, está na hora de mudar os rumos. Está na hora de chegar, trazer, de repente, se o Hulk for ficar, legal, mas traz jogadores mais jovens de qualidade, sabe? Vai para fora, vai na Colômbia, olha na Colômbia, vai na Argentina, olha na Argentina, sabe? Olha, mais criatividade. Agora, eu também tô com o Elton, não dá para falar, sabe? Então beleza, então Hulk, então tchau, não é assim que a banda toca. Agora, se olharmos a performance desses atletas, é muito abaixo do que está sendo pago. O São Paulo deu a letra ontem, HG, ele falou, são reforços qualitativos. É óbvio. O tempo todo ele fala, não é futebol quantitativo. se faz com jogadores importantes para conseguir conquistas Ele sabe que o importantes. elenco dele tem zagueiros medianos, tem laterais que são medianos, mas que um deles não é mediano. Volante improvisado. Volante improvisado, não tem primeiro volante, não tem jogador que arma esse meio campo e o ataque é inoperante. Gastaram 130 milhões de reais num ataque que não faz gol em ninguém. Entendeu? Então, convenhamos, nós vamos falar mais, pois não. Posso só uma coisa sobre o Hulk? Porque assim, cara, eu concordo com o Elton. A visão romântica é legal. Só que eu penso do jeito que você está pensando. O cara que vale o que o Hulk custa hoje, melhor, que custa o que o Hulk custa hoje, vale a pena? Eu acho que não. Pela temporada 2025, desculpa. E aí, se você olha um pouquinho para trás, a temporada 2024, ela já é um pouco abaixo também do que o Hulk, estava acostumado a fazer. Então são 2 anos com uma queda, mesmo que ligeira, do Hulk, para pensar em 2026 a manutenção de um salário muito elevado. E como eu agiria fosse eu o Atlético? Se o Hulk topasse uma readequação salarial, uma readequação do contrato, eu tentaria manutenção para a próxima temporada, que é óbvio que ele pode ser útil. Ah, você tá brincando. Você tá brincando, você veio aqui. Não, peraí. Você ficou a temporada toda falando que ele não serve pro Atlético para chegar no último dia aqui e você falar isso. Isso é total. Eu até tive que pular da cadeira aqui agora. Isso é totalmente incoerente, você tá falando. Cara, eu nunca disse isso. Não, você virou aqui e já falou que o Hulk não serve pro Atlético. Não disse agora você tá querendo jogar pra galera? Não, você falou que o ciclo dele tinha acabado pro Atlético. Agora você vem falar. Eu nunca disse isso. Ao vivo aqui, não, falou. Você quer que eu chame o VAR aqui amanhã? Pode chamar. Eu vou trazer pra você. Pode chamar. Não, Thiago, não seja desleal com a audiência. Se tiver um talvez não seja desleal com a audiência. Se tiver um Fim talvez, do ciclo, você falou. Pelo amor se de talvez, Deus. se Você tiver, vir aqui agora se e falar tiver um talvez na minha frase cara, dizendo desse jeito, com essas piada. palavras, talvez seja fim de ciclo. Você pede desculpa? Não, talvez.
Posso, tiver um eu talvez, peço desculpa. você pede Eu vou fazer Beleza, o corte e vou pode trazer fazer. aqui. Pode fazer. Não, cara. Pode fazer em traço. Agora você tá querendo Pode dizer fazer o em quê? traço. Você Pode fazer ficou em aqui traço. o ano todo Pode fazer em pregando que o traço. Hulk não serve pro Atlético. Pode fazer Agora que você em sabe que traço. ele tá quase saindo, Pode você vai vir aqui e vai fazer falar, não, e traz eu o gostaria corte. que ele ficasse. Isso mesmo, traz o você tá de corte. brincadeira. Você vai ver o que eu falei. O Hulk não Talvez vai seja aceitar a fim de redução ciclo. de salário. O Hulk não vai aceitar Então a é redução fim de de ciclo. salário para Pronto, acabou. permanecer. É isso. Não vai aceitar. E, sinceramente, por mais que as pessoas do Atlético não confirmem, né? Nós temos informações aqui de que há essa avaliação. Bom, mantém o Hulk ganha 2 pau, sei lá, por mês, ou eu busco o Luiz Henrique, ex-Botafogo, lá na Rússia, pagando um baita salário e investindo na contratação dele? Decide. Ou eu pego o salário do Hulk, que é alto, do Scarpa, que é alto, e trago outros jogadores com a média de idade mais baixa, mas que vão entregar mais do que eles entregam, né? Então, eu acho que essa avaliação precisa ser feita. O meu medo é quem vai pensar tudo isso, quem vai planejar e executar tudo isso.